Então, o que eu posso te dizer, Carlão? Em 2001 até 2000 eu fui ter a minha primeira experiência com hormônio do crescimento em 2005. Eu comecei a competir em 2001. Eu já era campeão brasileiro, overall. E aí que foi quando eu conheci o GH. E assim, quantidades muito pequenas. 10, 12 ampolas de 4i já era o suficiente e você achava que já tinha um efeito ótimo. Hoje em dia, o cara ele vai começar a competir, ele já tem treinador, fisioterapeuta, nutricionista. Ele tem toda uma situação que envolve, que possibilita ele a dar passos largos, cara. Eu, por exemplo, na minha primeira competição, muito provavelmente eu não tinha um físico de um Men's Physique hoje. E eu era um atleta bodybuilder pesado, acima de 90 quilos. A categoria pesada era acima de 90. Hoje a gente tem atleta no Brasil com 150 quilos. Na minha época, o ápice era o Enzo Perondini, que tinha 1,90 m e pouco e competia com 120 quilos. Edson Prado também, Mas o Edson era um cara baixo. Não, a gente competia com mais de 100 quilos, que já era um absurdo. Junto com o Edu, foram assim, em questões internacionais, foram os mais renomados, né, cara? Na época, assim, né? O Serafim também, né? Serafim. A gente teve alguns grandes nomes, assim, que não tem como não citar, né? Desses caras que saíram dessa bolha do nosso esporte, assim, conseguiram chegar em novos horizontes. Não tem como a gente falar de Luiz Otávio, não tem como a gente não falar de Wilson Santos, que foram, assim, os primeiros caras que saíram do Brasil junto com Adolfo Acosta. Então são 3 caras, assim, que conseguiram sair do país para competir Adolfo em campeonato. Exato. Lembro, Adolfo. Isso, o Zé Carlos. E o Zé Carlos também. Mas o Zé Carlos veio um pouquinho depois. Mas esses foram os 3 primeiros que saíram do país para competir em campeonato mundial pela IFBB. E depois a gente teve o Zé Carlos, o cara que teve mais sucesso de todos, indiscutivelmente. Se hoje a gente tem um atleta que tem, até hoje não tem como, ele é imbatível, quantidade de títulos, José Carlos dos Santos. É o atleta brasileiro que mais conquistou títulos na história do esporte. Estou falando em peso de título. Zé Carlos chegou a ser campeão mundial overall e ele foi 7 vezes campeão mundial. Acho que 3 ou 4 vice, mais uns 4 ou 5 terceiro. Então é um cara que tem assim uns 15 mundiais nas costas. Passou por mais de 30 dopings. Mundial, né? Mundial. A estrada do cara. Mundial, que ali que era o jogo, né, na nossa época. Com a popularização do esporte, com o rompimento que teve das duas federações, né? Na época a IFBB, ela trabalhava em conjunto com a NPC, eles eram parceiros. Hoje não existe mais parceria. Um montou Elite Pro e o outro continuou com a IFBB Pro League, que é a que traz o caminho para o Mr. Olímpia. É óbvio que eu, como a maioria dos atletas, sempre vai ter o sonho de ir para onde eu via os vídeos, aonde eu sonhava em estar, que é o Mr. Olímpia. Nada impede de outro cara seguir outro caminho pela Elite Pro e tentar os títulos maiores da federação, mas a minha atração sempre foi para competir no Mr. Olímpia e para você também, acredito que seja a mesma coisa.